Muito se falou em SAF. A primeira pergunta é: houve essa pauta dentro desse contexto aí, executivo e conselho deliberativo, porque passa pelo senhor e pelos seus colegas de deliberativo, de deliberação lá. Houve essa pauta já, alguma situação em cima de transformar o esporte em SAF? Alessandro, eu tenho muita tranquilidade para tratar do assunto SAF, porque eu procurei me capacitar profissionalmente para entender o momento atual do futebol brasileiro e mundial. Eu concluí agora há pouco o curso de gestão de futebol da CBF Academy, que tem uma grade formada por profissionais de alto nível dentro e fora do Brasil, onde não só SAF, mas essas relações com redes sociais, o marketing moderno, a comunicação, as relações internas entre funcionários, enfim, toda a visão do futebol é bastante explorada. E no começo do ano, dentro de um ato de cordialidade, de gentileza, porque o presidente executivo tem a prerrogativa de gerir o clube. O presidente executivo, conforme o nosso estatuto vigente, não precisa de autorização para contratar funcionário, para contratar um jogador, para definir uma empresa que vai fazer um serviço dentro do clube. Tudo isso é prerrogativa, é um ato de gestão, que não cabe análise externa. Mas Yuri, de forma muito gentil, me convidou para algumas conversas. Naquele momento já existiam players do mundo do futebol e do mundo financeiro interessados em explorar uma parceria, em construir uma parceria com o esporte. São grandes nomes do mercado e o foco era a SAF. E dentro dessa ponderação de que o esporte precisa deixar de depender do talento da gestão de plantão. Até os anos de 2003, 2004, o futebol era muito mais simples. Então, os mecanismos, a forma de gerir era também simples. Agora, compliance, transparência, índice de gestão, toda uma forma de trazer a publicidade dos atos do clube sem expor também as intimidades do clube, são exigências do mercado. Um patrocinador, quando o clube buscava até 99, até 2005, 2008, o parâmetro para saber se a camisa do esporte interessava ou não era centímetro de exposição em jornal. Não existiam os blogs, não existia a internet como é. Hoje em dia, o que interessa é engajamento, o que interessa é visualização, o que interessa é o potencial do YouTube, é a monetização do torcedor enquanto consumidor. O futebol mudou, isso é irreversível. Então, muito antes de entrar em SAF, nós temos que ajustar o clube para ter essa governança, de forma com que o futuro presidente e os futuros presidentes encontrem, e aí sim, dentro de um novo estatuto que precisa ser feito, nós não tivemos condições, por tudo que foi visto, condições nenhuma de discutir um novo estatuto em meio a uma crise política daquela magnitude. A gente trabalhou incessantemente para abrir o diálogo, para construir pontes, mas o próximo conselho vai precisar modernizar o estatuto e inserir dentro do estatuto mecanismos tecnicamente calibrados para garantir essa linha, o jeito da casa. Passa por onde essa modernização, presidente? A modernização. Alguns pontos assim que o senhor poderia nos citar. Eu queria falar muito sobre dentro do que você perguntou, né? Para não a gente abrir aqui uma série de assuntos. Vamos lá. Desculpa. Mas a sua pergunta eu vou responder. Na minha visão, o ponto mais importante de um futuro estatuto é justamente a governança. O esporte precisa deixar de depender do talento do presidente. O presidente executivo é um homem do mercado, como tantos outros empresários, cito Luciano Bivar, Vandesso Lacerda, pessoas como Zé Antônio Alves de Mello, que tinham um tino comercial empresarial. Quando a gente passa pela possibilidade de eleger um presidente que não tem essa visão, porque ninguém é obrigado a ter, você pode amanhã ter um profissional liberal que nunca administrou nada presidindo o clube, é temerário, é perigoso que essa pessoa que está tendo o primeiro contato com o mundo administrativo do futebol e do esporte mude tudo. Então, a gente precisa ter a condição de dizer, aqui no esporte, para contratar, por exemplo, é necessário ter 3 cotações. Aqui no esporte, uma obra a partir de tanto tem que ter como se fosse uma chamada pública. Aqui no esporte, para contratar um funcionário, ele tem que ter tal e tal capacitação.
Dentro da atribuição do Conselho, em alguns momentos, houve uma confusão também, uma disputa recente de poderes, onde se tentou prevalecer o Conselho sobre o Executivo, de forma com que o presidente executivo fosse um refém do deliberativo. Isso é um absurdo. O papel do deliberativo não é administrar. O papel do deliberativo é legislar e fiscalizar. Seria muito cômodo ficar sentado na cadeira do deliberativo sem nenhuma responsabilidade, tendo o presidente executivo sob tutela. Nós não podemos nem ter esse radicalismo, que é um absurdo, que viola a tradição e a forma como o clube sempre tratou esses poderes, como também não podemos ter a situação hoje que é quase que de uma liberdade plena, né? Por sorte, Yuri Romão é um homem capacitado, um homem que tem visão de mercado, tem uma equipe super competente de grandes empresários e executivos que dão, com o seu talento, esse formato de uma administração moderna e competente. Por isso que tiveram a visão de, ouvindo num debate comigo, esse caminho de contratar a empresa Win the Game para que fosse feito um diagnóstico da questão administrativa do clube e passe a ser construído esse caminho que eu acabei de falar. Pra você ter uma ideia, Alessandro, o esporte não tem o controle, isso não quero culpar ninguém, é um fato, até porque poucas pessoas têm esse conhecimento, da importância ainda. O esporte não tem o domínio das informações do banco de dados, do seu banco de dados. Por exemplo, houve uma mudança agora há pouco da empresa que geria a carteira de sócios, essa empresa levou o banco de dados. E hoje em dia, uma fortuna, um grande ativo é justamente isso. Nesse contrato que foi celebrado, todo o banco de dados é do esporte. O programa da tiquetagem de bilhetes, o programa que administra os sócios, Isso, programa... Pedro, me permita, isso juridicamente os dados pertencem ao clube. Como é que uma empresa vai lá, pega os dados dos seus associados e leva? Alessandro, é comum no mercado, para surpresa, né? Que exista contratos onde a empresa que vem explorar é determinada, isso fora do mundo do futebol. É um absurdo, eu também acho. Agora, que é comum e que o esporte passou por isso, passou. Agora não vai passar mais, porque a contratação que foi feita, e o executivo pode, inclusive, explicar isso com muito mais detalhes do que eu, mas eu recebemos essa informação, do próprio dono da Win the Game, que é sócio do Banco BTG Pactual, é um cara que tem uma expertise e uma equipe muito capacitada, junto com a Ernest Young, que também foi contratada para implementar esse trabalho. Presidente, para finalizar, perguntinha rápida, VaptVupt, a pergunta que não quer calar, de 1 milhão. O esporte teve ou tem algum investidor interessado em SAF neste momento? O esporte teve, tem e terá investidores interessados em SAF por conta da força da nossa marca. Teve proposta, teve alguém que quis falar com o esporte, bora reunião, aconteceu isso? Aconteceu, teve sim, no começo do ano. Inclusive, eu tive acesso a um caderno de encargos de uma grande empresa, de um grande player do mercado financeiro brasileiro, que já queria mergulhar nesse assunto. Mas a prudência, a responsabilidade com o clube, minha enquanto presidente do conselho e de Yuri enquanto presidente executivo, que me escutou, porque ele poderia não ter escutado. Ele não estaria errado. Ele é o executivo. Ele podia ter optado logo pelo caminho da SAF. Agora, isso geraria talvez uma série de situações que o clube não está preparado. Foi uma empresa só ou mais Foram várias, fundos internacionais de altíssimo nível. Mas duas, a gente 3, 4, tem um número eu tive conhecimento em torno de três situações concretas, e uma delas eu tive acesso ao caderno de encargo. Eu levei o caderno. As outras duas empresas nacionais ou de fora, do exterior? Empresas com relações nacionais, mas com relações internacionais, grandes fundos de investimento, coisa de altíssimo nível, mas a SAF não é um pó de pirlim-pim-pim. Nós temos uma situação, o nosso balanço desse ano indica uma defasagem na avaliação do patrimônio do clube. Então, fazendo uma conta grosseira aqui, para dar uma ideia ao nosso telespectador, o executivo contratou uma empresa para atualizar o nosso patrimônio. Eu acredito, isso é um sentimento meu, não tenho nenhum dado técnico, que o nosso patrimônio, fora a marca, vale mais de R$1 bilhão. Se nós temos um patrimônio de R$1 bilhão,
e uma dívida estimada em 300 milhões de reais, o Sport é superavitário. O Sport não tem crédito, o Sport não tem capital de giro. O Sport precisa encontrar uma forma de ter um capital de giro para que, com uma gestão equilibrada, com parâmetros, como eu disse, possa voltar para o rumo da estabilidade. Então, nós não precisamos de uma SAF nos modelos que a imprensa tem noticiado. Esse é o meu sentimento frente a essas informações. Está entendendo, Alessandro? Esse assunto tem que ser tratado com muita responsabilidade e envolvendo toda a comunidade, não só o conselho, não só os sócios. De alguma forma, quando chegarmos, se chegarmos a esse momento de SAF, que não será, acredito eu, mais nesse ano, porque é um tema muito complexo. As próximas eleição gestões... no final do ano, né? Tem eleição, né? E a gente agora tem que focar na subida para a Série A. Antecipar qualquer debate eleitoral agora é um desserviço ao clube, é um desserviço tremendo, né? Então, a posição nossa em relação à SAF é essa. E muito fruto dessa delicadeza e da parceria do presidente executivo conosco, porque ele não tinha obrigação nenhuma de me convidar para tratar desse assunto. A cereja do bolo, somente. Faltam 2 cerejinhas nesse bolo. Uma é um fundo de investimentos, foi, né, no caso, ou está interessado ainda. As outras 2, qual era o ramo de atividade? Não, tudo da parte SAF é sempre envolvendo fundo de investimento e bancos de grande porte. Sempre. As propostas foram estruturadas, vamos dizer assim, nos moldes do que é noticiado. Eu não digo o negócio em si, mas empresas do porte da que a gente escuta falar em Cruzeiro, Botafogo. O nível é um nível altíssimo. Não teve nenhum shake, não, né? Não teve nenhum shake, não, né? Árabe, não, né? Não vi nada de shake, não vi nada de shake, não. Não vi nada, não. Presidente, obrigado. Um abraço. Agradecer ao presidente do Conselho Deliberativo do Sport, Pedro Leonardo Lacerda, que trouxe novidades aí para o torcedor, uma coisa mais, né, robusta com relação à possibilidade de SAF, que, como eu já comuniquei aqui, né, pelo menos a minha opinião, né, lembro, esse ano ainda não dá ainda. E responsavelmente é isso, porque tem eleição no final do ano. Acho que contextualizando fica claro, melhor, né? Agora é subir, conseguir subir, se Deus quiser. Ano que vem, o próximo presidente, com calma, todo mundo analisa, chega os investidores, inclusive já devem ter sido comunicados dessa estrutura hoje do Sport, né? De eleição também no final do ano. Tá joia?